Questão 35. Se f de x igual a seno de x mais ln de x, encontre f' de x. É a parte 1. A parte 2, verifique se sua resposta é razoável comparando os gráficos de f e f'. Então tá, pessoal. A primeira parte é bem tranquila, né? Obter a derivada da função f. Fica assim a derivada da função f. f' de x é igual. Derivada do seno é o cosseno de x, mais a derivada de ln de x é 1 sobre x. 1 sobre x. Se você quiser tirar um mínimo aqui e escrever assim, olha só, f' de x é igual. O mínimo aqui é x, né? Então, x dividido por 1 dá x, vezes o cosseno de x vai dar x cosseno x, mais x dividido por x dá 1, vezes 1 vai dar 1. Pronto. Aqui está f' de x. Essa é a parte A. Bom, depois o problema está pedindo para a gente verificar se sua resposta é razoável comparando os gráficos de f e f'. Uma observação. Conforme você está verificando, a função derivada aqui, está considerando x menor do que zero, mas a gente não deve considerar o x menor do que zero porque o domínio da função f são x maiores do que zero, porque a gente tem aqui, olha, um ln de x. Esse x tem que ser um número maior do que zero, tá? Então, essa parte negativa aqui da derivada para x menor do que zero, no gráfico em azul, você deve desconsiderar. Então tá. Olhando apenas para a parte positiva dos dois gráficos. O que é, pessoal, o f' de x? O f' de x é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x. Por exemplo, observe esse pontinho aqui, olha, ele parece ter abscissa 2. E aqui nesse pontinho, a reta tangente é horizontal. Se ela é horizontal, significa que o f' de 2 é igual a zero. E realmente, olha, o gráfico em azul toca o eixo x no ponto de abscissa 2. Significa que o f' de 2 é igual a zero. Tá? Aqui, ó, esse pontinho aqui que tem abscissa, parece ter abscissa 8, não é verdade? A reta tangente ao gráfico de f aqui nesse pontinho é uma reta também horizontal. Isso significa que o f' de 8 é igual a zero. Observe. Ó, o f' de 8 é igual a zero. O gráfico em azul está tocando o eixo x no ponto de abscissa 8. Ou seja, o f' de 8 é igual a zero. O que mais que a gente observa? Considere aqui, olha, aqui esse pontinho tem abscissa 2, né? Para todo x menor do que 2, maior do que 0 e menor do que 2, esse ramo aqui do gráfico de f, tá vendo? Esse ramo aqui do gráfico de f. Toda e qualquer reta tangente ao gráfico de f aqui nesse ramo, considerando o x de 0 a 2, é uma reta crescente. Se a reta é crescente, seu coeficiente angular é positivo, portanto a derivada é positiva. Ou seja, a derivada da função f no intervalo de 0 a 2 é positiva. É o que a gente observa, olha, o gráfico em azul no intervalo de 0 a 2 está acima do eixo x. O que mais a gente pode verificar aqui? Esse pedacinho aqui, olha, de 2 até 4,5, mais ou menos, tá vendo? Esse ramo do gráfico da função f, do gráfico em vermelho, daqui até aqui, de 2 até 4,5. Toda e qualquer reta tangente que você considerar aqui vai ser uma reta decrescente. Se a reta é decrescente, seu coeficiente angular é negativo e, portanto, a derivada é negativa. E realmente o que está acontecendo? Olha, o gráfico em azul, de 2 até 4,5, ele está abaixo do eixo x, ou seja, a derivada realmente é negativa. Então, pessoal, é razoável o que a gente achou aí para f'. Questão 36. Pessoal, para a questão 36, vou fazer apenas a primeira parte, porque a outra parte é completamente análoga, tá? Vou deixar aí para vocês. Está pedindo para a gente encontrar a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 e 0. Ou seja, dada a função f, qual é a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 e 0? Pessoal, a gente não pode esquecer disso. A equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas a e f de a é dada por y menos f de a igual a f' de a, que multiplica quem? X menos a. Não pode esquecer disso. Equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas a e f de a. No caso aqui, o a para a gente é o 1, o a é 1 e o f de a é o 0. Tá? Aqui está o f de a. Então, conforme você está observando, para a gente finalizar o nosso problema, para a gente escrever a equação da reta tangente, eu estou precisando do f' de a, ou seja, o f' de 1. Portanto, a primeira providência é a gente derivar a função f. Vamos fazer isso? Observe você que a função f é dada
por um quociente de duas funções. Portanto, eu vou usar a regra do quociente para derivadas, considerando a primeira função como sendo ln de x e a segunda função como sendo x. Dessa forma, a gente obtém o seguinte: f' de x é igual, vamos lá, derivada da primeira, derivada de ln de x é 1 sobre x, vezes a segunda função, que é o x, menos a primeira função, que é o ln de x, vezes a derivada da segunda, derivada de x é 1. Isso tudo sobre a função do denominador ao quadrado, ou seja, sobre x ao quadrado. Um pouco mais, f' de x vai ser igual a quem? Esse x com esse você simplifica. Vai sobrar aqui 1 menos ln de x, isso tudo sobre x ao quadrado, né? Aqui sobrou 1, aqui ln de x vezes 1 dá o próprio ln de x sobre x ao quadrado. Pronto, aqui está a função f'. O que eu estou precisando para finalizar o meu problema? Eu estou precisando do f' de 1. Então, vou substituir o x aqui por 1. Tá? Aqui está o f' de x. E agora eu vou calcular o f' de 1. Vai ficar o quê? 1 menos ln de 1 sobre 1 ao quadrado. Ln de 1 dá 0. Então, aqui vai ficar 1 menos 0 sobre 1 ao quadrado, que é 1. Aliás, o logaritmo de 1 em qualquer base dá sempre 0, tá, pessoal? Não é só o logaritmo de base e, não. Bom, 1 menos 0 dá 1 dividido por 1, dá 1 mesmo. Pronto, agora eu tenho todas as ferramentas para escrever equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 e 0. Volta para cá e vai substituindo as informações. Ó. Y menos o f de a, que no caso é 0, é igual a f' de a, ou seja, f' de 1 que a gente calculou é 1, que multiplica quem? X menos a, ou seja, x menos 1. Um pouco mais, y menos 0 vai dar y, igual 1 que multiplica x menos 1 é x menos 1. Pronto, pronto. O que é y igual a x menos 1? É a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 e 0. Essa é a parte 1. A parte 2 está pedindo para a gente ilustrar, né? Ilustrar fazendo o gráfico de f e da reta tangente. Vamos fazer isso então?